Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela tua escolha. A gente vai fazer essa conversa que vale a pena, não é, Eliane? Isso, que bom estarmos aqui, né, Mirtes? E você também aí vai comentando com se você tem mais alguém em casa, né, que é um assunto bem Se interessante. juntar a nós Se junte a nós, isso. nessa conversa aqui, porque hoje a gente vai falar sobre superando maus hábitos, né? Todos nós temos hábitos, né? Sim, temos Quem hábitos. não? Quem não? Alguns bons É. até, e os bons hábitos ajudam a gente a ter qualidade de vida, né? Sim, sim, e quanto melhores, mais É, qualidade de vida vamos ter, né? Muito bom. mas outros atrapalham, né? E você diz que às vezes um só, né? Pode atrapalhar vários, Vários né, bons bons. hábitos, né? Mas vamos definir bem hábito. Vamos lá para o nosso dicionário de Isso. língua portuguesa, que diz assim: hábito, disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de um ato, de um uso, de um costume, maneira usual de pensar. Isso. Então, hábitos são comportamentos que a gente faz regularmente e que são formados pela prática, pela Isso, pela repetição. repetição. Todo dia a gente faz as coisas, né? Nós Sim. levantamos e fazemos coisas. É. E às vezes a gente faz absolutamente as mesmas coisas na mesma sequência. Na mesma sequência. Até, como você falou, né? A gente chama de rotina também, né? Rotina. Para a educação de filho, é ideal que tenha uma rotina saudável, né? Como nós É, falamos, né? é. Que ajuda o nosso corpo a ser treinado e a nossa mente a desenvolver, né? Então, isso tem o seu lado bom também, né? E algumas É. coisas, por exemplo, é, a gente não pensa nisso como hábito, mas pode Isso. até ser. Por exemplo, quando você vai pela primeira vez ao cabeleireiro, ele pergunta assim, que lado você usa o seu cabelo? Isso. Não é isso? É, Você diz deste, Desse. ou daquele. É. Sabe? Na verdade, foi um hábito que Que se você... desenvolveu. E até agora não daria para, ou seria mais complicadinho mudar, porque o cabelo já se Já se acostumou também. acostumou, Se até você vai vira com o sozinho. outro, se você Ele vai vira do outro sozinho lado, mesmo, é bem isso, fica né? meio revoltado, né? Ou se ele é um visagista ou Isso, qualquer coisa assim, o seu cabeleireiro, ele diz, escuta, mas esse teu ângulo aqui ficaria tão melhor se você mudasse. Aí você não muda, É. porque você se estranha, Vocês né? têm, Ou, como nós né? estamos falando aqui, pode ser até o inverso. Tem situações de pessoas que assumem cargos de liderança e têm um cabelo muito simples, né? Um cabelo muito... Porque as linhas determinam a energia do cabelo, né? E aí, não, vamos fazer Não. umas ondas, vamos Fazer alguma levantar, coisa, vamos dar um né? pouco mais de energia, né? Sabe? Então, e é a somatória de todas essas coisas, do jeito que eu me pentei, do jeito que eu me visto. Sabe? E tudo, do jeito que eu falo, tudo isso forma o nosso estilo de vida. Estilo de vida. Sabe? Que cada um tem o seu. É o estilo de vida da Eliane, o meu, o teu, né? E agora, tem algumas coisas que, por exemplo, eu gosto de usar a expressão assim, saem do automático. Saem do Isso. automático, não, estão no automático. Que a gente faz e não pensa, né? Exatamente. Faz tudo, pega, põe, faz. Não existe na nossa mente nenhum questionamento a respeito daquilo que eu estou fazendo. Daquilo, né? exatamente. Não tem coisas assim, né? Tem. Então, tudo isso são os hábitos, né? E a nossa mente acompanha tudo isso. Se alguém falar assim para você, pega alguma coisa para eu fazer, vamos supor, preciso fazer um arroz doce, pega uma vasilha para mim, você vai automaticamente... Pegar aquela que você gosta de fazer arroz doce. Não é? E se você mandar alguém que pegue outra, você fala, não, mas não é essa, sabe? Não é bem isso mesmo, né? E nós estamos falando porque são coisas pré-estabelecidas, que tem a ver com a nossa mente, tá? E uma coisa interessante, quando eu estava pensando nessa pauta, entender, porque daí eu gosto de pesquisar sobre as coisas, pesquisar sobre hábitos. Disse que o fato da gente criar hábitos, tomar essas decisões, isso até protege o nosso cérebro.
Sim. Porque diz que o nosso cérebro não é tão aberto assim para novidades, ele gosta de fazer sempre as mesmas coisas. Ele tem uma trilha neural que ele percorre para fazer determinadas coisas, né? E quando você vai fazer sempre de jeito, até às vezes para evitar Alzheimer, ele recomenda fazer diferente, Isso, né? E aí ele vai percorrer uma trilha nova, mas é que dá trabalho, ele tem que pensar, gasta você energia. Você tem que mexer com o seu cérebro. Eu gosto de fazer esses exercícios na direção, sabe? Isso. Que eles chamam de enganar o teu cérebro. Isso. Porque para eu ir para minha casa existe um caminho bem certinho e fácil. E fácil. Eu faço aquele. Aí eu digo assim, hoje eu vou enganar meu cérebro. Eu pego e tomo outra rota para botar meu cérebro para funcionar. Porque é igual você falou, esse é um exercício para evitar outros males, exatamente. como Alzheimer, inclusive, né? E às vezes também a pessoa fica muito chateada, às vezes até um grau leve de depressão, porque acha que tudo é igual. Mas assim, você já experimentou fazer alguma coisa um pouquinho diferente, né? Tem que mexer, né? Então, o nosso cérebro, ele fixa um hábito, tá? Ele é que vai fixar e ele vai depender de 3 coisas que eu vou falar para você: de estímulo, de rotina e de recompensa. Então, o estímulo é aquilo que vai startar, é aquela fagulhinha que vai disparar a ação que eu vou fazer. Vai fazer, né? A ação, claro, é o conjunto de atividade e vai ter uma recompensa. Deu certo, senti prazer. Então, eu vou dar um exemplo sobre, por exemplo, tomar café após as refeições. Esse pode ser um hábito que muita gente tem. Qual é o estímulo? A refeição. Comeu. Pronto, já acendeu a fagulha. Ai, que bom que vai ser um cafezinho depois, né? E às vezes você sente até o cheiro. Então, a refeição é o estímulo, né? A ação é o tomar o café, tá? E depois o prazer que aquilo te dá. Dá que concluiu um ciclo, né? Parece assim, ai, que delícia. Que fechou. Agora, quanto a esse hábito de tomar café depois das refeições? É de cada um. Quem gosta. Você vai dizer, é um hábito ruim? Não, é bom. Não, depende de quem gosta. De quem gosta, né? Isso. Tem gente que nem gosta de café. De café, exatamente. Eu penso que eu fico, será que tem gente que não gosta de café? Mas eu tem, amo né? café. Mas tem, né? Tem. Mas é escolha, não tem nada a ver. Esses são hábitos que não são classificados nem como bons, nem como ruins. É um hábito seu e pronto, né? Mas tem hábitos realmente que nos prejudicam, né? E a gente vai tratar deles, sabe? Porque também tem pessoas que têm consciência desse mau hábito e não conseguem se livrar dele. Quando vir, como você disse do automático, quando viu até ele já fez, né? A consciência vem depois do acontecido, né? Não, e sabe, e quando alguém corrige de um mau hábito, às vezes pode ser sua avó, sua mãe, ou seu marido, às vezes você vai ouvir uma resposta assim, você pensa que eu não estou tentando? Não tem isso, né? Ou então, não tem jeito, isso aí não tem como mudar, não né? tem, eu já tentei, né? Efésios 4, começando o 22, diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha que legal, né? Queridos, a palavra de Deus diz que quando nós nos tornamos novas criaturas, vai ter alguma coisa que nós vamos ter que deixar para trás, exatamente. Né? É uma coisa assim, que eu gosto de lembrar também, assim, você não consegue ter todas as vantagens, né? Ter um crescimento, acumular tudo que você continua tendo e coisas novas. Algumas você vai ter que deixar, né? Porque são incompatíveis com esse novo tempo, com essa nova criatura, né? E quando a gente fala de nova criatura, a gente tem que lembrar que no momento que nós nos transformamos em novas criaturas, o Espírito Santo veio habitar em nós. E é Ele que vai nos ajudar, inclusive, a manter... a tirar esses maus hábitos, né? A manter esse... E o que todo mundo ensina é assim, quando você tem que se desvencilhar, deixar um mau hábito, você tem que botar um hábito bom no lugar. Isso. Porque se você deixar vazio, né? Você vai voltar... Vai voltar um outro tipo de mau hábito, né? Ou a tendência vai ser recorrer naquele antigo, né? Então, vamos para a prática, né? E eu peguei esse exemplo prático, você tem o hábito, por exemplo, de
é a primeira coisa que você faz quando acorda é pegar seu celular. Será? Ah, eu acho que todo Será? mundo. Mas para quê? Vamos supor que a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular e abrir e ver o que aconteceu no mundo enquanto você dormia. Porque tem gente que faz isso, Tem né? gente que faz isso. Você pode pensar que não, mas tem. Não, tem, Vai todos nessa. nós, Daí, né? Todos nós. Aí, você pode pensar assim, mas isso é um mau hábito? Gente, pensa bem, se você começar o seu dia vendo notícias, o que aconteceu no mundo, é um mau hábito, sim. Porque se você vai ver coisa ruim, né? É desastre, é acidente, é raro em 10 notícias que apareçam no celular que tenha coisas boas. que tenha né? coisa boa. Às vezes não tem nenhuma boa. Tem até um estudo que fala assim, que esses primeiros 5, 10 minutos ao acordar, a mente ainda está processando, está acordando, vamos dizer, está aquecendo ali, né? Se você acostumar a ter uma lembrança dos teus sonhos e trazer, e às vezes eles indicam até escrever para você ter um entendimento melhor do seu funcionamento, das coisas importantes para você, e também projetar coisas, sonhos para aquele dia, né? Se você conseguir ter essa visão, porque diz que é nesse primeiro momento, quando a gente acorda, que você tem a criatividade mais solta ou mais livre, porque a mente ainda não está com todas essas informações. Com essas besteiras. Então, o teu projeto de planejamento, de criatividade, fica muito mais aguçado. E se você perde essa janela, que é de pouco tempo, você entra no automático. E no automático para pior, nesse caso nós estamos falando. Aí são com coisas porque a ruins, gente resolveu. Né? Então, você discerniu, vamos supor que este é um hábito que precisa ser mudado. Bom, o que a neurociência, a ciência diz a respeito de mudar um hábito? Diz que para você formar um hábito, você precisa de 21 dias seguidos. Hábitos simples, né? Porque tem os complexos que aí são... Esse é um hábito, no mínimo, simples. Aí, se você conseguiu fazer até o 18º, 19º e parou, não deu certo. Porque tem a ver com... envolve o nosso cérebro também, envolve outras coisas, né? Então... trilhas. Eu digo assim, quando você vai substituir, por exemplo, eu não quero mais abrir então meu celular de notícias. Você toma. Outro cuidado que a gente tem, a gente colocar objetivos palpáveis, plausíveis, para tirar o hábito. Que a gente consiga de fato realizar, porque senão a gente vai ter, em vez de conseguir mudar o hábito, vai ter uma frustração. Né? Você fala, poxa, eu não consegui. E vai quebrar a rotina. No hábito. Vamos supor que neste caso você diz assim, então para não acontecer isso, eu vou deixar o meu celular lá na sala. Pode ser que no primeiro dia dê certo. No segundo, você perdeu o horário porque o celular também não despertou e tá. Aí você vai perceber, não, deixar lá na sala... Não funciona, porque eu também não consigo. Não, também não consegue. Então, você tem que adequar essas coisas, né? A você ali. Porque eu acho que as pessoas gostam de se enganar também, né? Outro mau hábito, né, que você tem... por exemplo, você viu que é prejudicial você dormir, antes de dormir, tanto com notícias ruins, ou com a própria televisão ligada, ou tirando algumas exceções. A gente está falando de maneira geral. Isso, de maneira geral. E até a qualidade de sono, porque isso não é de maneira geral. Não. Você precisa dormir antes das 11, até às 11, até às 11. Que é o horário ideal para se dormir. O silêncio, a luz, né, todo aquele tudo jogo contribui de para um luz bom sono. Aí você vai ficar vendo televisão até as 3, 4 horas da manhã. Aí você precisa quebrar este mau hábito. Tá? Então, eu digo assim, você tem que fazer isso com... Exige esforço, sabe? Você não pode se enganar, porque eu, inclusive, tenho uma irmã que, quando decidiu tirar isso, ela contou a experiência dela. Ela falou assim, não, mas hoje eu vou assistir só um pouquinho. Só vou ouvir o barulhinho, não vou nem olhar, sabe? Aí ela falou, de repente, no primeiro dia, até que no segundo dia, eu já... passei, enfim, acabou vendo série até todos os episódios e pronto, né? Então, a gente tem que pautar a mudança do hábito por coisas que a gente... possíveis e que vão exigir esforço. Esforço, exatamente. Né? Eu vou chamar um intervalo bem pequenininho e a gente volta para continuar essa conversa.
Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e nós estamos falando sobre maus hábitos, que a gente precisa deixar alguns para ter qualidade de vida. E então agora nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre algumas causas comuns de maus hábitos. Por que que a gente desenvolve esses benditos maus hábitos, né? Um deles é até por conta de acomodação, sabe? Quando você... Eu vejo um mau hábito, às vezes, né, na Eliane e digo, por que que você faz isso? E a resposta dela, para mim, é assim, eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Sempre fiz. Exatamente. Né? A minha mãe fazia, minha avó fazia, eles fazem, exatamente. Né? Desenvolve por acomodação, não sabe nem por que desenvolve e às vezes, por conta disso, não percebe, às vezes, que prejudica. Isso. Porque exatamente, às vezes não tem nem consciência, né? Porque alguns não tem nada, você desenvolveu mesmo por acomodação, você não sabe, mas não te prejudica. Eu lembrei, né, eu lembrei que eu tinha a minha vizinha mesmo, quando eu dava carona para ela, que a gente ia para o centro, para eu ir para o centro, eu passo ao lado do cemitério municipal de Curitiba. E quando ela estava do meu lado, cada vez que a gente passava lá na frente, ela fazia um sinal da cruz, né? A princípio, eu deixava, mas um belo dia, eu virei para ela e falei, escuta, porque cada vez que a gente passa aqui você faz sinal da cruz? Ela falou, eu não sei. Desde pequeno minha avó fazia, minha mãe fazia, eu faço também. Né? E ela fazia por hábito. Agora, não estou dizendo que seja mal ou ruim, mas ela não tinha nem consciência do que, né? Do hábito que ela tinha, sabe? Ela repetia e pronto. Eu falei para ela aí, pergunta para tua mãe. Né? E, inclusive, eu frequentava, nós éramos vizinhas, né? Eu frequentava a casa dela, ela falou, mesmo, vou perguntar para minha mãe. Despertou curiosidade, despertou a curiosidade dela, mas a resposta da mãe dela foi frustrante. Eu fazia porque minha mãe fazia. Né? Claro que depois a gente pode ver, né? Mas o Salmo 55:19 diz assim, não há neles nenhuma mudança, porque não temem a Deus. Então, tem algumas coisas em relação a hábitos que a gente precisa mudar e que são ruins, que a gente não investe neles, acomodados, porque a gente também não tem tanto temor a Deus, né? Isso. Não tem conhecimento da palavra, não tem temor a Deus, e não gerou na gente, né? Eu falo até em mim, porque eu também vejo assim, um desconforto, uma necessidade. Suficiente, que nem é um hábito desse, né? Para que eu vou mudar se não... Né? Então, mas esse tudo bem, não gerou, né? Mas tem alguns... Jeremias, por exemplo, diz assim, esse tem sido o teu caminho desde a mocidade. Agora, é bom, né? É ruim? Como é que é? Então, é assim, a gente precisa pensar em alguns hábitos que podem trazer prejuízo. Porque por alguns hábitos, por exemplo, de fazer algumas coisas, fazem você perder tempo, às vezes gasto, envolve dinheiro, enfim, é aquele que traz, que saúde, mexe... né? Perde saúde. Isso mesmo. Perde... Por exemplo, que mexe com a saúde, fumar. Sabe? Eu não sei se fumar é vício ou mau hábito, mas ele está incluso vício, entre os maus hábitos também. Também. E aí, qual é outra coisa que impede de largar? Por exemplo, o fato de você ter consciência, está escrito em todos os lugares, porque hoje está escrito... Até na própria embalagem. Na embalagem, né? isso faz mal à saúde.
Ai, mas você usa o mesmo argumento. Ah, mas eu sempre fumei. Meu pai fumou a vida inteira Eu já ouvi até assim que, ai, nem sabia. É, Como que não sabia ser tão né? divulgado? Pois é. Mas aí, vamos supor que cai na consciência e diz É. assim, tá bom, eu vou parar de fumar. Uma das coisas que impede é você deixar para outra ocasião. Aí você diz assim, não, eu sei que eu tenho que parar de fumar, mas agora eu estou passando uma fase tão ruim da minha vida, Isso, né? Estou tão cheia de problemas, o cigarro me descansa e tudo, e você vai adiando. Adiar, postergar a mudança de hábito, você não vai mudar nunca. Não vai mudar né? nunca, exatamente. Por isso que tem, assim, é tão famoso o poder do agora, né? Quer dizer, vamos fazer hoje, a ração tem que ser agora. Não, né? isso é bíblico, sabe? A Bíblia diz que você tem que cortar o mal pela raiz. Pela raiz, Lá em Eclesiastes 8:11 está escrito assim, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Quer coisa mais clara do que mais isso? claro que isso. Não tem, sabe? É. É assim, detectou que o hábito é ruim, que está prejudicando. Agora, outra coisa que impede, e que muita gente fala assim, mas eu estou só prejudicando, o único prejudicado disso sou eu mesmo. Sou eu mesmo, isso, essa é uma Não atitude. é verdade, né? Mas e as pessoas que te amam, que te né? cercam, que te amam. O próprio cigarro, sabe? O cigarro não é só o fato de você estar afetando o outro com fumaça, com cheiro, porque hoje tem lugar que é proibido mesmo fumar. Isso, né? isso. Mas você pode estar acabando com a tua saúde e aquele que te ama vai sofrer. Vai sofrer, certamente. Né? É bem assim. O argumento de, Deus me fez assim, também tem, né? Não tem, né? É o mais compassivo de todos, né? Só que quando a gente está acostumado, tem outro versículo bíblico bem bonito para você guardar. Jeremias 13:23 diz assim, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Tampouco vós podeis fazer o bem, acostumado que estáis de fazer o mal. Então, queridos, no braço, nós não vamos conseguir tirar um mau hábito. Não. Tem que querer, desejar, né? Eu acho que orar, ter ações concretas. De ajuda do Espírito Santo. Ajuda do Espírito Santo. Ações concretas, é como a gente comentou, você comentou no começo, acho que vale a pena falar. Começar por micro resultados, assim, com coisas pequenas que vão te dando. Porque o mau hábito, ele dá uma recompensa grande, vamos dizer assim, o bom hábito também, né? Mas assim, dá uma recompensa. Então você tem que ir trocando, compensando com coisas pequenas, né? Trocando com recompensas menores para o corpo poder, e as emoções também, poder se reorganizarem, né? A gente fala ressignificar, né? E você sabe, por exemplo, às vezes você convida uma pessoa, diz assim, vamos dar uma chegadinha no shopping? Ela fala assim, eu não vou, porque se eu for, eu vou gastar. Isso. Aí, então a atitude que ela tomou foi radicalizar. Então eu não vou. Sabe, de repente, se você tem o Espírito Santo para te ajudar, você diz, vou sim, vou desfrutar de um passeio com você no shopping, vou tomar um café e não vou gastar. Né? Você tem que fazer esforço. Eu acho que as duas são corretas dentro do contexto, assim. Você sabe que você vai gastar mesmo? Então não vá, fuja. Né? Se estiver sozinha, mas... Se está no começo, porque a gente falou dos 21 dias, às vezes até 30, 40 dias, né? Então, num determinado período que se você não tem o controle mesmo, fuja. Mas depois, se você acha que já tem o controle, a determinação da mente e o controle do corpo... Ou conseguir, porque né? Ele encaixa bem de evitar a tentação. Se é tentação, claro que tem o evitar a tentação. Fuja, né? Agora, esse vale até, por exemplo, da televisão. Eu vou até confessar que também, eu às vezes ficava tentado a ver algumas coisas, eu andei deixando de seguir no Instagram, porque aí se você não vê, né, você não vai ser... Gente, e depois que forma e fica tão bem... Olha, eu não sei se eu vou classificar se era bom ou se era mal, porque até essa hora, ele em si... Mas eu vou classificar que para mim estava fazendo mal. Isso. Então, embora eu não tenha. Porque eu tenho síndrome de pensamento acelerado, eu sou louca por notícia. Se eu perceber uma palavra nova, mesmo que seja em outra língua, que eu vou atrás, eu quero saber, essa sou eu. Tá bom. Então, eu era ligada muito em noticiário. Daí eu via o jornal da manhã, eu via o jornal do meio-dia, eu via o jornal da noite. Isso. Gente,
estava me fazendo mal. Se isso é um hábito bom ou ruim, eu não estou entrando no mérito. Só que para mim estava fazendo mal, porque era muita porcaria, coisa que fazia mal para minha alma. Então, a minha primeira atitude foi radical mesmo. Não vou ligar. Não, mas você sabe que tem razão e tem até uma intenção por trás desses noticiários, porque o que é claro? Não são todas as notícias, mas, por exemplo, se uma seguradora quer vender o seguro no intervalo e paga, eles vão dar uma notícia de assalto. Claro, com certeza. Para depois vir e colocar. Então, assim, pode ter notícias boas que não tem, ou notícias que não estejam vinculadas, assim, mas nós temos que pensar nisso e o também. marketing, eles são tão ardilosos e se quer faturar tanto que existe essa intenção de gerar um medo, gerar um assunto e vai lá para vender. Então, realmente, Mirtz, eles manipulam a gente. Então, a gente tem que se cuidar, se proteger. E a experiência disso tudo. Na hora que eu radicalizei, eu disse, eu não vou, e isso, completar... se eu falar para vocês quanto tempo isso, vou contar, faz mais de meio ano. Hoje é tranquilo. Antes dava a impressão que eu não podia viver sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que tinha sido dito aquele dia, que decisão tinha sido tomada no Congresso aquele dia. Não me interessa mais. E dá para você compartilhar com a gente aqui, assim... Eu acho que você se sente mais tranquila hoje, não é? Nossa, e hoje eu tenho certeza que se eu precisasse, alguém falar, escuta, dá uma ligadinha para você ver isso e aquilo. Por exemplo, às vezes, nós tivemos um verão aqui no Paraná complicado em relação a estradas. Isso, sabe? bastante chuvoso, né? Era chuva, estradas com filas enormes, então deslizamento. Né? Então você tinha que se ligar para ter notícias disso e às vezes... tinha que ser noticiário comum, se ainda não tinha qualquer coisa. Então, aí você sabia que você podia se fixar só naquilo e não precisava perder tempo para ver mais nada. Não mais nada. Né? Aí é uma... Você usou a palavra, e é uma tranquilidade tão grande quando você se sente liberta daquilo que te prendia, né? Eu também acho. Que você pode, como você falou, até ir lá ver um noticiário, mas não há aquela necessidade. Não, e não há aquele chamamento, é uma coisa que te atrai, né? Dá a impressão que te atrai. Nós estamos falando de coisas que a Bíblia registra, querido. Isso. Tiago 1, 14 e 15 diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Sabe? Então, nós vamos ser atraídos pela aquela coisa, e por mais que você disse, não, eu não vou me contaminar, né? Sabe? Tem que radicalizar mesmo. Mesmo que bata uma curiosidade. Eu já contei aqui, foi o que eu fiz quando eu comecei a assistir a série chamada Lúcifer. Eu tinha uma intenção inicial. Eu falei, eu quero ver o que é que vão contar numa série com esse nome. Porque o próprio nome já devia afastar qualquer cristão, né? Para quê? Né? Mas, como eu trato de assuntos assim e coisa e tal, eu fui ver. E, gente, eu fiquei impressionada de ver o quanto aquilo era atrativo. Sabe? Um demônio colocado como um ser, sabe? Porque aquele era um demônio que veio para a Terra ajudar, no caso, ele ajudava uma detetive a punir criminosos e tudo. De repente, estava aplaudindo o diabo. Né? Aí eu digo, era o que é, né? A sabe? ação. Então, aí você fala assim, não, entendi, sabe? Leia, se você precisar comentar sobre isso, leia a sinopse ali, ou leia qualquer outro comentário, e não se deixe tentar, porque depois... Quando você desliga, gente, será como terminou aquilo? Porque parecia tão... Tiago diz, você vai ser seduzido engodado pela sua pelo seu desejo. Pelo seu desejo, pelo seu interesse. Pelo seu interesse, né? E a melhor forma é o que você falou, ter o discernimento, já entrar, de repente, como a gente falou, né? Faz parte, às vezes, do trabalho, faz parte de... Então, é você se preparar antes. Eu achei legal 3 perguntas, assim. Será que eu preciso ver isso? Será que eu preciso ver isso agora? Vai fazer diferença? Né? Então, qual o benefício disso, isso, afinal? Porque aí você faz uma análise crítica antes de entrar,
o seu cérebro já não Sim, entra com aquela vontade. você não vai correr o risco, né? Isso. E se Né? você realmente precisar ver, você vai olhar os parâmetros que te interessam, né? Sim, e orar como o rei Davi orava. O Isso. Salmo 119, 133, ele diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Isso. Não se deixar dominar, né? É. E eu sempre oro assim também, tira da minha mente, ou afasta o que vai me desviar, porque às vezes eu não sei se eu dou conta, né? É. Deus fala que não vai ter tentação que a gente não dê Não conta. possa resistir. Mas a gente né? cai, né? Então eu peço Não, a Deus. aconteceu com Jesus, né? Ele diz, o espírito está pronto, mas a carne, né? A gente se pega distraído, como eu falei, se de repente 1 minuto antes você para e faz esses questionamentos, mas isso é para mim, né? Isso combina com a minha identidade em Deus, né? Então você já não entra com aquela inocência toda, com aquela vontade toda, né? Então, queridos, é o que a gente tinha hoje, para a gente dar uma olhadinha, sabe? Substituir realmente, colocar outra coisa no lugar, né? Para que a gente tenha aquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus te abençoe.